um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue a nossa imagem, meu muito obrigado, e a todos que compartilhem meus sinceros agradecimentos. Pois, muito bem, nós estamos estamos chegando aqui nos parâmetros de um novo tempo, de uma nova era, digamos assim, um novo ano se aproxima, e nada daquilo que é e que deveria ter sido resolvido, foi resolvido e ficou para o ano que vem. Assim como podemos entender que essas pessoas manipulam, essas pessoas se movem, elas colocam as pedras, elas fazem o que bem quer e o que bem entenda. Porque encontram um campo fértil de pessoas que deveriam se preocupar com o seu país, com seus, ao qual que sustenta, né, que dá o provimento para que essas pessoas possam se sentir reis e rainhas em um país miserável como o nosso Brasil. Mas quando me relaciono e quando eu busco um significado do Brasil usando a palavra miseráveis, não estou falando do povo brasileiro, nem tampouco da sua riqueza de solo, mas eu falo daqueles que se encontram e que deveriam fazer seu papel constitucional. A nossa consciência, e quando também falo nossa consciência, porque nós também somos responsáveis, porque não são colocados lá e nem eles surgem dizendo: eu vou ser presidente, eu vou ser ministro, eu vou ser deputado, eu vou ser senador. Essas pessoas surgem porque nós os colocamos, porque nós os levamos a esses cargos. É preciso que esse entendimento possa ser universal, que esse entendimento ele possa ser único. Uma nação unida, uma nação coesa, não há como haver esse tipo de atitude por parte daqueles que assumem o poder. Mesmo porque as pessoas têm que entender, de uma vez por toda, que uma prestação de serviço é como prestar um favor. É muito nobre apanharmos algo quando cai que você toma a iniciativa para apanhar e entregar essa pessoa. Quer dizer, esse movimento houve muito mais valor do que essa pessoa te pagasse. Ou encontrar uma carteira, devolver o seu original dono, encontrar um bem que foi perdido e entregar o seu original dono. Isso é muito mais gratificante. Isso é uma prestação de serviços. Nós tínhamos que assistir isso dos nossos comandados. Não que eles sejam os nossos comandantes, é os nossos comandados. Aqui nós estamos invertendo os papéis para a gente compreender um pouco mais em relação a isso. Existe uma Constituição que ela tem que ser respeitada. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Nós temos o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, que é o que zela pelo cumprimento da Constituição. Ele respeita o cumprimento da Constituição. Tanto é que nós temos ali no artigo 129, inciso 1. Mas nós temos que observar quem são as pessoas. O processo covarde, as formas que são empregadas, essas formas é que tem que ser rejeitadas por cada um de nós. Nós não somos obrigados a viver uma vida miserável imposta por quem quer que seja. O ser humano não nasceu para viver sob chicote. O ser humano não nasceu para viver sobre uma retaliação. Há pessoas que precisam muito mais do que o simples conhecimento de entender as suas necessidades, mas entender que as suas necessidades tornam-se egoístas, trazendo a miséria para outras pessoas. Não querer para você aquilo que não querer para os outros aquilo que você não quer para você é uma dádiva, é um ensinamento, é algo nobre. E para isso nós temos que ter um hábito vigilante sobre a nossa Constituição. Porque se isso desequilibra, nós estamos perdidos. Nós estamos inteiramente perdidos. Porque há e existem os meios para se consertar as coisas. Não há nada aqui embaixo que não tenha conserto. Nada.
Até mesmo os momentos difíceis são para nos enriquecer. Então é preciso que o Brasil venha ter consciência. Essa consciência de cumprimento de dever. Os senhores deputados, senadores e os demais membros da República não podem viver uma vida de luxo enquanto uma nação passa por uma situação difícil. Não pode haver nenhuma situação difícil por parte dos senhores por interesses políticos. Não existe essa de uma globalização que traga miséria, que traga dificuldades. Traz dificuldade e miséria quando os que estão querendo miséria e dificuldade estão no comando. Mas quando tem pessoas que se encontram com o interesse de fazer a coisa certa, a globalização é algo excelente. Quando falamos sobre uma verticalização global, nós temos que entender de uma vez por toda que se colocarmos uma pessoa incapacitada no comando, ela estraga tudo. Você já ouviu falar daquela história da tomate podre no caixote de boas? Ela começa a estragar tudo. E quando a gente vê, são pessoas que são capacitadas, pessoas cheias do conhecimento, mas foram dominadas por quem estava podre. E nós estamos vendo corroer os direitos constitucionais, os direitos ao qual tivemos tanto trabalho para escrever e obedecer. Porque tivemos pessoas no comando que era podre, tomate podre, sem conhecimento. Instaurou algo que trouxe prejuízo para todos. E todos estão obedecendo. Homens de muito maior conhecimento. Esse é um momento em que tem que haver um pensamento como as pessoas são frágeis. E como as pessoas são frágeis, e essa fragilidade entra muitos valores covardes, medrosos, entre outros termos nessa palavra. Porque as pessoas poderiam dizer assim, não, isso aqui está errado. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E o que aconteceu foi justamente ao contrário. A gente viu, foi o apoio. Por causa dos movimentos e por causa daqueles que levam uma nação à loucura, ao desequilíbrio. Porque é como se fosse um pau queimado dos dois lados. Não serve para a obra. Tanto começou errado de cima, como começou errado de baixo, quando permitimos que partidos pudessem manipular as pessoas. Eu até concordo que os partidos possam existir. Aliás, possam existir milhares de partidos. Só que as pessoas têm que ter consciência que esses partidos, eles têm que obedecer à Constituição. E quando você entra para ser Senado, nós temos interesses do país. Para a Câmara, interesses do país. Justiça, interesses do país. Não tem interesses partidários, interesses ideológicos. Essa é a fórmula que eles empregaram para que venhamos fracassar como nação. E isso cabe a cada um de nós termos o conhecimento suficiente da nossa Constituição, termos o conhecimento suficiente, pelo menos o básico, para compreendermos o que está acontecendo no Brasil, os movimentos e o que está para acontecer que possa exaltar a nação, trazer desenvolvimento, trazer progresso, ou o que está para afundar a nação, trazer a miséria, dor, confusão e muita, mas muita risada desses covardes que se encontram no poder. Um abraço a todos.